E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 18h51, vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos que vamos. Bom, galera, vamos direto ao ponto. O mercado hoje, ele fez um movimento interessante, um movimento de alta. Seria até interessante acontecer uma coisa que eu vou falar para vocês, teoria da conspiração, tá? Coisa da minha cabeça. Eu já explicar para vocês o que eu faria se eu pudesse movimentar o mercado. Então, o que acontece? A gente teve uma alta interessante, né? A gente bateu ali nos 67,031,10, que eu já tinha falado com vocês. E a gente poderia ali fazer um movimentozinho de queda, né? Eu estava esperando aqui que o mercado viria buscar aqui a região de 64. Ontem eu falei para vocês, né? Que por mais que a configuração aqui estivesse mostrando que a gente não rompeu 67,031,10, que a maior chance é de vir buscar essas regiões aqui para cima, né? É o que diz aqui a regra. Eu tinha maior chance aqui na minha cabeça de vir buscar aqui os 64 e 76,75. Esse parâmetro aqui, né? Essa condição aqui do mercado de buscar essa região aqui, ela acabou? Obviamente que não. Ainda continuo acreditando ainda que o mercado ele pode vir buscar essa região, e é uma região que eu quero comprar, galera, né? Então, eu vou chegar aqui na minha teoria agora. O que acontece? Os dados econômicos divulgados hoje, né, pelo Fed, foram resultados positivos, né? Então, aí, quando o mercado ele começou a subir, quando chegou ali a bater ali, praticamente a região de 70.100, a galera começou a falar assim, tá subindo por conta do resultado positivo do Fed e tal, das taxas e tal, beleza. E aí o mercado ele começa agora a dar uma retraída, né? Olha que interessante. Então, o mercado ele divulgou os dados foram positivos e agora começou a dar uma queda. Então, seria interessante se tivesse o poder de movimentar o mercado, o que eu faria? Sabendo disso, que a galera gosta de ver essas notícias, gosta de ver essas paradas aí, macroeconômicas, essa parada toda, que é importante, só para deixar claro, tá? Que é importante, mas para quem é grafite, geralmente não liga muito para isso. Se tu for ver realmente aí os grafites, vocês não vão prestar muita atenção, né, nesse parâmetro, né? Para tomada de decisão, certo? Então, o que acontece? Eu faria o seguinte, né? Isso aqui é minha teoria. Então, o mercado ele fez um movimento, né? E aí ele subiu com os dados positivos, né? Aí depois o mercado ele começa a retrair. Então seria muito fácil fazer esse movimento aqui agora. Porque aqui eu peguei um monte de gentezinha aqui, né? Querendo comprar nessa região, porque os dados foram positivos, eles acreditam que isso realmente, de fato, move o mercado de forma constante. E aí eu poderia fazer esse movimento aqui de queda para vir buscar a região ali do 64, tão esperado 64 aqui, que eu ainda espero até agora. Lembrando que a minha compra foi nessas regiões, então isso aqui não tem problema não se não acontecer. Mas seria um ponto ideal aqui que eu poderia aumentar minha posição. Então, se eu tivesse o poder de movimentar o mercado, eu faria exatamente isso. Faria esse movimento aqui para baixo para buscar 64, porque como saiu essa notícia positiva, os dados, eu poderia muito bem pegar a contramão aqui e fazer esse movimento, tá? Então, por quê? Porque eu já peguei muita gente aqui comprando nessa região aqui. Quem comprou aqui já começou a ter uma desvalorização interessante. Estou falando de gráfico diário, galera. Então, se eu for pegar aqui, ó, lá do topinho, o meio aqui, seria mais valorização de 2% praticamente aí, depois dessa grau. Falta 2 horas e 4 minutos para o fechamento. Então, eu poderia muito bem fazer isso, né? Eu faria. Vim buscar essa região aqui, certo? Então, o mercado, ele praticamente bateu, está dentro dessa frequência dos 67,031,10 a 70,554,65. Essa é a frequência que o mercado está atualmente, levando em consideração 50% do canal total. Vocês notam também que o mercado ele está chegando muito perto da região, que é a região de Gifts, que foi feita no dia 1º de maio. Então, essa região aqui defendeu uma vez, chegou aqui perto, o preço aqui, pode ver que ele veio aqui perto dessa linha, ele começou a subir, depois ele começa a fazer esse movimento aqui e está tentando chegar perto, está vendo que o preço está aqui. O médio, ele está praticamente aqui, vamos botar aqui, do preço atual, ele está praticamente 6%, 6% o valor aqui do Bitcoin para o preço médio, que é onde eu queria pegar aqui, onde eu queria aumentar mais uma posição. Então, assim, tá perto, tá? Então, a tendência desse negócio aqui, né, dessa média, ela fazer justamente isso, ela se aproximar cada vez mais do preço. Então, se o mercado chega, bate aqui, volta, bate aqui, volta, bate aqui, volta. Perdeu, bateu aqui, testou, não consegue mais ficar aqui acima da VW,
Aí a gente pode ter aqui o que a gente chama de uma desova de posições, ali a galera está vendendo, né? A galera ali está desencarteirando ali os ativos, né? Geralmente isso é quando acontece. Eu vou mostrar isso para vocês na prática no gráfico do SDT. Então o movimento de hoje é um movimento interessante e como eu falei para vocês, se vocês pegarem, e isso eu falei também que o fechamento de hoje seria muito importante. Se vocês pegarem esse candle aqui e levarem ele para cá, e botar os 50%, praticamente a gente está aqui, vamos ver, em cima dos 50%, né? Praticamente um pouquinho acima dos 50%. E até falei para vocês que aqui seria um ponto que eu poderia comprar um pouquinho e se estabilizar aqui acima dos 50%. E de fato, tá? De fato, se aqui acontecer, eu compro um pouquinho aqui, nada demais, como aqui. Aqui o volume seria maior. É praticamente aqui, se eu fosse comprar nessa região aqui, o volume ia ser isso aqui, de compra, né? E nessa região aqui, o volume ia ser isso aqui, de compra. Tá? Porque eu entendo muito bem que essa região aqui é uma região de bastante liquidez aqui, né? Então, essa região seria muito importante para mim capturar essa liquidez toda aqui. Então, o mercado aqui está acima ainda dos 50% dessa barra de atividade profissional. Então, isso aqui, nesse exato momento, a gente praticamente fez o ping-pong aqui, bateu nessa região, né? E a gente está acima desse ponto. Quando a gente vai ver um SDT da vida, a gente foi bater nos 4,75 pela segunda vez e a gente não conseguiu estabilizar e voltou para o 4,54. Né? Então, a frequência que o nosso querido USDT está trabalhando é 4,75 a 4,54. E o que eu falo para vocês é justamente isso, aqueles testes que eu falei para vocês na Diffens. Então, essa Diffens que a gente está vendo aqui no Bitcoin, que aconteceu no dia 1º de maio, que a gente traçou isso aqui de forma automática quando aconteceu esse candle, a gente sabia mais ou menos aqui onde é que está o preço. A gente sabe, na verdade, onde é que está o preço médio dessa galera que entrou lá. Então, o preço médio atual é 64.367 mil dólares. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente bate nessas regiões, o mercado tende a subir. Se você for pegar o SDT aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente. Né? Aqui a gente está vendo o preço aqui, né? Aqui a gente está vendo aqui o volume. Então, o preço ele começa a trabalhar acima da VW, tem um aumento expressivo do volume no OBV, significa que a gente tem muita gente mais comprando o SDT aqui, né? Colocando mais um SDT, a demanda crescendo no SDT, e no Bitcoin a gente já está aqui, ó, apresentando essa fraqueza. Né? Se for botar no QR, a gente não ganhou esse último topo aqui, e abaixo da VW. Então, aqui, o que acontece? O mercado ele vem fazer esse movimento, né? Aí vai lá, fez o último pico, voltou aqui para baixo, bateu certinho aqui e começou a subir novamente. Ou seja, então o mercado, toda vez que bate uma VW aqui, ele tende a aumentar a demanda, porque justamente o que eu falo para vocês, essa linha branca que tá... Eita, galera, perdão, peraí. Essa linha branca que está passando aqui no Bitcoin, né, no Bitcoin, é praticamente essa VW que está passando aqui no OBV. Então, toda vez que o mercado ele chega e bate em uma região dessa aqui, bate nessa região, a gente tem um aumento do volume aqui, porque nessa região eles podem comprar mais, né? Podem aumentar mais suas posições sem alterar o preço médio deles, né? Então, vamos dizer que o cara comprou aqui, ó, aqui nessas regiões aqui do Bitcoin, tá? Ele comprou aqui no 1º de maio. Então, para eles aumentarem suas posições, eu estou falando de grandes players aqui, eles não podem simplesmente ficar comprando aqui nessa região, comprar aqui nessa região, comprar aqui nessa região, não. Porque isso vai alterar o preço médio deles. Então, eles têm que fazer o quê? Geralmente, eles compram em cima dessas regiões aqui, que é essa Diffens. Então, eles poderiam muito bem comprar aqui, ó, no 59, poderia comprar aqui no 61, poderia comprar aqui no 64. Atualmente, agora, 64.377,07. Esse aqui é o preço médio atual do Bitcoin. Então, nessas regiões aqui, a gente tende a comprar, né? Na verdade, a gente não. Eu também, né? Mas os players tendem a comprar aqui sem aumentar o preço médio deles. Então, se o preço médio dele está no 64, de boa, ele pode comprar mais aqui, quanto eles quiserem, que senão vai alterar o preço. Tá? Então, isso aqui é para isso que funciona. Então, a mesma coisa aqui no SDT. Só que o SDT, ele fez aquele movimento que eu falei para vocês e começou a querer perder esse topo aqui. Isso aqui é interessante. A gente tem aqui uma certa resistência no OBV. A gente caiu, bateu aqui na VW, subiu, não conseguiu romper o topo, caiu novamente, rompeu o topo. Agora está testando esse topo.
Então, é interessante a gente observar que se o mercado ele começa a perder esse topo e perder a VW, a gente tem aqui o quê? Um desencadeamento. Ou seja, a galera tá tirando a grana aqui do SDT, né? Eles estão vendendo o SDT, né? E estão colocando isso aqui, esse mouse aqui, fogo. E eles estão colocando aqui justamente no Bitcoin. É justamente aqui. O dinheiro está entrando aqui no Bitcoin e saindo lá do SDT. Ou seja, a galera está querendo agora ficar mais posicionado no SDT. É como eu falei isso para vocês ontem. Quando isso aqui acontece, geralmente é porque está tendo alguma dúvida aí no mercado. Pode ser qualquer coisa, alguma notícia privilegiada que só os grandes sabem e já estão vendendo antecipadamente ou comprando antecipadamente. Ou então, sei lá, pode pedir uma terceira guerra mundial, que a galera começa a falar aí, então a galera está com medo disso, então os players estão um pouco mais, querendo mais um pouco de estabilidade, então geralmente eles colocam ali no SDT, eles aumentam as suas posições no SDT, e isso aumenta aqui a dominância do Tether, né? Então, atualmente, a gente está querendo fazer um reteste, então é muito importante esse fechamento de hoje. Se a gente fechar aqui em si, acima dos 4,54, não tem jeito. É 4,75 novamente. A gente tem que trabalhar com essa hipótese, né? O rompimento aqui dos 4,75 levaria a gente a 4,97. Isso aí já é uma coisa a mais. Isso aí é uma queda bem acentuada do Bitcoin. Então, acho que para o Bitcoin chegar ali no patamar de 54, 337, a gente teria que romper a região dos 4,75 aqui para vir buscar essa região. Então, acho que se isso aqui acontecer, possivelmente a gente vem buscar aqui o preço médio, que já está mais perto, né? Aqui, ó, olha a distância que chegou aqui, ó. Chegou aqui perto e começou a subir. Então, olha a distância que o preço ficou da média, né? Olha a distância que o preço agora está, ele está mais perto dessa média. Como eu falei para vocês, se eu fosse um player que pudesse movimentar o mercado, eu faria justamente essa configuração para vir buscar 64, 337,17, porque eu saberia que tem muita gente vendendo ali, por muitas coisas. Primeira coisa de todas aqui é que se eu for pegar aqui e traçar, vamos ver, a galera acha que vai botar o quê? Acho que a galera bota aqui. Incrível que pareça, está no mesmo lugar. Aqui para a galera é uma região de suporte. Então, quando um preço ele rompe uma região dessa de suporte, a galera pensa que vai vir com tudo para baixo, porque está rompendo um suporte importante. Só que aí a galera não está vendo isso aqui, não sabe nem o que é isso aqui, né? E aí quando o mercado ele começa a fazer esse rompimento e vem para cá, a gente tem um aumento expressivo do volume, né? A gente pode ter um pico também aqui expressivo no ABV, e aí o mercado ele começa a subir, simplesmente a subir. E o que ele fez aqui? Ele fez uma captura de liquidez. Então, só que tem muita gente que não consegue olhar isso. Tem muita gente que não está nem operando isso. Apenas boto mais linhas no gráfico aqui, que também é legal, é importante. Eu gosto muito da Finemate, casa muito com o meu operacional, tá? Mas aí simplesmente não olha isso aqui e acaba vacilando, né? Então, se tu for pegar aqui, ó, outro ponto interessante, eu acho que aqui seria um ponto de, ó, um ponto aqui interessante. Na verdade, seria mais embaixo. Acho que a galera ia pegar daqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Mais ou menos daqui, ó. Faria aqui um nível de suporte, né? De suporte aqui para o preço. Só que o que acontece? Aí o mercado ele faz o quê? O mercado vem cá, rompe o nível de suporte. Pô, se ele rompe o nível de suporte aqui, cai muita gente comprando, vendendo, porque está rompendo o suporte. Olha o que acontece com o preço. Olha o que acontece com o volume. O aumento expressivo aqui do volume, né? O volume aqui também ele começa a ficar grande aqui no ABV. A gente começa a ter uma barra vermelha no preço, né? E aí o mercado ele começa a subir, ó, em ABC aqui para cima. Então o que acontece? Aconteceu justamente aqui uma captura de liquidez. Então, a gente rompeu um nível aqui que todo mundo ia acreditar que o mercado ia para baixo, porque está rompendo esse nível. Só que a galera esquece que nesse ponto aqui é um ponto interessante de volume, porque eu já tenho aqui o volume aqui do nosso querido OBV. Ainda mais que fez essa região aqui. Ainda mais que fez esse movimento aqui, né? Essa barra de atividade profissional. Então, o que a gente pode ver no Bitcoin é justamente isso, tá? Eu queria muito ver isso para comprar mais. Mas se o mercado chegar aqui, do nada ele começar a subir, vir aqui nessa região, depois desse movimento aqui, é muito interessante a gente começar a trabalhar aí já com 77.958,29. Por quê? Porque se tu for pegar no que é, depois da primeira absorção que a gente teve, que foi em 1º de maio, vamos lá, vamos fazer uma coisinha básica aqui. Aqui foi a absorção, foi clara, essa absorção no dia 1º de maio de 2024, eu falei isso para vocês. Então, eu vou calcular praticamente aqui quanto é que o mercado subiu do fundo. Então, o mercado ele pegou
Ele subiu praticamente aqui, vou pegar o topo, praticamente aqui 26%. Depois de uma atividade profissional, 26%. A gente tem uma atividade profissional agora. Não é tão grande como essa aqui, mas a gente tem. Então, 26%, a gente pega aqui, vamos botar aqui, onde daria mais ou menos 26%. Olha lá. 26% daria praticamente aqui, ó, 26% ali nos 83, mais ou menos, depois de uma absorção. Vamos trabalhar primeiro com essa hipótese aqui, ó, do 77. Daria ali mais ou menos 17% de alta, né? Pô, a gente teve uma alta considerável aqui, né, de 26% após uma absorção, e a gente está tendo outra absorção, outra. Então, geralmente, quando a gente tem uma absorção, o preço ele dispara de uma forma um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais forte. Não é uma subida qualquer, tá? Uma vez eu vi até um colega nosso falando assim, o mercado está subindo depois de uma barra de um volume, cara, é elefante, né? A barra grande. E aí o cara falou assim, não, mas essa alta do Bitcoin é uma alta fake, é uma alta sem fundamento. O mercado fez um volumão no fundo e está subindo sem volume. Eu não sei como é que a galera tem essa mentalidade. Pô, o volume foi feito no fundo do mercado. Que eu estou falando para vocês aqui, ó. O volume, eu vou pegar um exemplo prático para vocês entenderem isso aqui. Vou pegar um semanal. O cara simplesmente está me falando isso aqui, ó. Depois que o preço faz um volume grande no gráfico semanal, eu vou pegar o fundo aqui, ó, esse dia aqui, ó, essa semana. 7 de novembro de 2022. Depois que o preço faz um volume desse aqui, o mercado ele começa a subir, mas olha o volume aqui, ó. O volume está diminuindo, ó, né? O volume aqui, se tu for botar em consideração com esse aqui, ele está diminuindo. Então, essa alta aqui, o cara chega e me diz que é uma alta que não tem fundamento, só porque a gente tem um volumão e a gente tem que ter o mesmo volume aqui para poder subir, para essa alta ser sustentável, ela está muito enganada. Porque quando isso aqui acontece, a gente teve uma entrada institucional nessa região. E essa entrada aqui, ela não precisa de volume para subir, porque se tiver volume na subida, a gente pode estar falando também de uma absorção de outro play, um cara que está distribuindo os ativos, e se for uma distribuição, o mercado ele tende a cair, não tende a subir. Isso, cara, isso é o básico do básico. Então, se tu for pegar aqui, ó, vamos mais um exemplo aqui prático. Eu tenho esse dia aqui, ó, é 13 de março de 2023. Cara, olha o volume que eu tenho aqui em 3 de março de 2023. Esse é o volume. Esse aqui é o volume. Agora, olha só o que acontece. Vou pegar aqui para ficar bem fácil. Eu vou pegar esse pico de volume aqui para cá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma discrepância, cara, no volume. Olha que engraçado, eu tenho um pico de volume nessa região aqui, só que o preço ele bate no preço médio, sobe. Ele bate no preço médio, sobe. Mas peraí, como é que o mercado está subindo sem volume? Cadê o volume? Cadê o volume? Não tem, está subindo. Então, isso a galera ensina demais, cara. O mercado tem que subir com volume. Pô, o mercado fez um volumão lá embaixo, como esses aqui, e agora o mercado está subindo, só que o volume está mínimo. Então, essa alta não é sustentável, essa alta é fake. Não existe isso, cara. O play que entrou nesse dia aqui, e isso aqui eu falei para vocês, 13 de março de 2023, o preço médio dele está aqui, ó. Atualmente, o preço dele está no 35.430,76. E eu falo isso aqui sem medo, sem medo. Então, o preço médio dele é esse. Então, por que o preço ele começou a subir se a gente não tem volume? O volume só foi feito aqui nessa semana. E toda essa semana, até hoje, a gente não tem um volume elevado. Muito pelo contrário, o volume está muito abaixo dessa média. Tem cabimento isso? Não tem, cara. Não tem cabimento. Então, o preço ele não precisa de volume depois de uma patada. Depois que o preço institucional dá uma lapada que a gente chama de absorção, depois que ele absorve todo o pânico do mercado, ele faz aquela barra de volume, pode ser um gráfico mensal, gráfico de 1 minuto, M5, M15, qualquer tempo gráfico. Depois que ele dá a primeira patada, e o mercado ele começa a entender que o preço está trabalhando acima de 50% da barra de atividade profissional, tu já sabe que a gente tem mais força ali compradora. Ou seja, quem vendeu ali acreditando que o mercado ia para baixo, ou quem está vendendo acreditando que o mercado vai para baixo porque não tem volume, vai se... Você entendeu? Porque não tem cabimento isso. Se o cara chegou aqui, fez a lapada aqui, deu atividade profissional aqui e não tem volume,
Não me venha com essa de dizer que o preço está subindo aqui, vai cair o preço porque não tem volume. O cara já entrou, ele não quer mais saber se tem volume aqui, porque se tiver volume grande como esse aqui, significa que tem algum play que quer atrapalhar os planos dele. E se tem outro play que está querendo atrapalhar o plano dele, a gente vai ter mais confronto. E eles não querem isso. E quando eles começam, o preço começa a chegar perto de um preço médio desse aqui, e eles sentem que não tem volume, o mercado, num passe de mágica, começa a subir. Simplesmente porque ele sabe, cara, pegamos toda a liquidez do mercado, não tem mais demanda não tem mais oferta. Ninguém quer mais vender nessa região. Todo mundo está fraco, não tem nem outro player para me atrapalhar. Agora, vamos botar o mercado para cima. E aí o mercado vai subindo. Tanto que depois que aconteceu isso aqui, a gente tem uma alta interessantíssima, né? Depois que aconteceu isso aqui, a gente tem uma alta interessantíssima de 235,41. Agora, olha o volume. O volume totalmente abaixo. Não tem volume para subir isso aqui tudo. Entendeu? Então, quando vocês olharem alguém falando assim, o preço está subindo sem volume, veja o que aconteceu no fundo, ou então veja o que aconteceu no topo. Se tiver entrada institucional ali, se tiver gente desovando posições ali, não precisa de volume para dar continuidade no patamar, né? Não tem isso. Então, a galera fala muito isso. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aqui também. Então, é só você pegar isso aqui e ver, cara. Não tem fundamento. E olha que eu vejo gente aí de canal grande falando isso. Não tem volume. O preço está subindo. Olha que engraçado, o preço aqui está subindo. E cadê o volume? Não tem. Como é que o preço sobe sem volume? Você está entendendo como é a situação? Beleza, galera. Então, dito isso, eu até falei um pouquinho mais da conta, mas é bom sempre passar um pouquinho de conhecimento, um pouco do que eu sei aqui para vocês aí. Beleza? Então, esse negócio de volume aí é complicado. Tem gente que não sabe passar isso para vocês. Né? Tem gente que realmente não entende essa dinâmica. Tá? Beleza, então assim, o que acontece? Então o mercado aqui está nesse exato momento 68.435,43, né? A gente tem que ver bastante como é que está o SDT. Então quando eu venho aqui no SDT, a gente está aqui nesse patamar ainda, né? De 4,75 a 4,63, ainda está naquela, né? Não está aqui meio, não sabe o que é da vida, mas esse ponto aqui é interessante. E o que eu posso afirmar para vocês agora é o fechamento, né, cara? A gente tem que esperar esse fechamento. Se esse fechamento aqui ele ficar abaixo aqui desse nível, né, possivelmente a gente tem aqui uma VW que está passando perto, ou ele bate aqui novamente e começa a subir, fazendo assim com que o Bitcoin suba, rompa os 4,75 e vá buscar os 4,97, é uma opção, ou de fato ele vai romper essa região aqui, junto com o VW, voltar para testar e não conseguir mais romper, aí sim eu acredito que o mercado, o Bitcoin, no caso, ele começa a subir de verdade. Porque enquanto isso aqui não acontecer, enquanto o preço ficar brincando nessas regiões aqui, não tem cabimento. A gente está em uma região muito próxima, cara. A gente está em uma região muito próxima. Aqui o mercado ele pode fazer isso. Aqui ele pode bater nessa região e fazer isso. Tá? Então a gente tem que esperar esse fechamento aqui, abaixo dessa linha, abaixo desse topo, para entender que realmente a gente não tem força para continuar essa tendência de alta aqui no nosso querido STT. Se eu for levar em consideração o play do dia 21 de maio e o play do dia 24, a gente pode estar vendo aqui um teste de oferta nessa região, que é um pouco preocupante. Pode ver aqui, ó, se eu for pegar essa linha aqui, fazer esse movimento, onde é que está o 50% dele aqui praticamente? É nessa região. E é justamente na região que veio fazer a mínima aqui, ó. A mínima. Olha que eu tenho de volume aqui. Não tem um volume tão elevado como esse, né? O volume elevado está bem aqui, ó. Então, aquele mesmo esquema que eu falei para vocês, só que aqui a gente está dentro de um player. Aqui tem dois players aqui defendendo a sua base aqui nessa região. Então, o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento aqui. Pode muito bem fazer esse movimento. Não vou achar estranho fazer esse movimento. E se esse movimento acontecer aqui no SDT, pode ter certeza absoluta que o Bitcoin vai buscar 64. Se ele fizer esse movimento aqui. Se ele está realmente fazendo teste de oferta na região do dia 24 de maio, possivelmente a gente vai romper a região dos 4,75 e atacar 4,97. Isso vai fazer até com o Bitcoin, ele até chega até mais do que isso aqui, mais para baixo ainda, tá? Agora, se isso aqui não acontece, se esse fechamento aqui, de fato, ele rompe essa região aqui, vem rompendo o VW, a gente tem uma alta aí no Bitcoin, né? Então, a gente consegue aí facilmente romper a região de 70 de vez, né? Porque a gente já teve uma absorção, agora a segunda absorção, e aí a gente já começa, pode estar com o olho mais treinado aqui para a região de 77, 958,29. Então, isso é muito importante para a gente, entendeu? Nessa região aqui.
Então, esse ponto, ele é um ponto interessante, tá? E deixa eu ver aqui, a VW, deixa eu ver quanto é que tá faltando aqui. 1,43 para fechamento, 1,43 para fechamento. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante, tá? Então, galera, 68.399,76, 1h42. Então, vamos só marcar aqui rapidamente aqui, para ver como é que vai fechar. Vamos ver esse fechamento. Rapidão aqui, se vai fechar acima ou abaixo. Quem quiser marcar a barra toda, pode até marcar. Eu prefiro aqui, ó. Cara, tá no 50 da barra, tá no 50. Então, se fechar aqui abaixo, a grande chance do mercado vir buscar essa região aqui é forte. É uma região forte. E aí segue com a minha teoria. E nota que a gente está rompendo ali o fundo, como eu falei para vocês, que poderia o mercado automaticamente ele teria que vir para cima dessa linha para não ficar trabalhando abaixo, porque isso aqui poderia desencadear aqui uma oferta no mercado, justamente botando ele para aqui para baixo, né? Então, vamos ter que esperar realmente aí o fechamento, beleza? 1h42 para o fechamento, e é isso, galera, que eu tenho para falar para vocês. Uma atualização super rápida, vamos esperar aí o fechamento. Amanhã eu já venho com mais coisas aqui para vocês, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário. Tamo junto, até mais. Boa operação a todos. Os